Amém. Boa noite, boa noite. Você pode se sentar. Muito obrigado por você estar aqui nessa noite. Segunda-feira, segundo culto do ano que a gente faz juntinho aqui. Então, para você que estava semana passada acompanhando a gente e agora está juntinho aqui de novo, muito obrigado mais uma vez. É sempre bom a gente poder se encontrar todas as segundas. É o nosso treino espiritual aqui, na verdade, onde a gente se fortalece, é a nossa academia diante do Senhor. E é um tempo bom, não é verdade? Eu fico contando as horas, né? Hoje foi um dia corrido, eu estava correndo com as coisas que precisava fazer e estava assim, mas hoje à noite a gente vai estar juntinho no culto. Vai ser um tempo abençoado. E assim, a gente estava ontem aqui junto na igreja, todos os dias da semana tem cultos aqui na igreja. Então, às vezes você não consegue estar aqui na segunda. Puxa, vem na terça, ou vem na quarta, ou vem na quinta, ou vem na sexta, mas vem num dia que você possa se alimentar da palavra e se fortalecer. Antes de eu começar a ministrar essa palavra para vocês, vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pelos meus amigos aqui nesse culto, os que estão assistindo de casa, cada um que está presente aqui, Senhor, eu te peço, os guarda, os protege, enche eles com a Tua presença, e essa palavra que o Senhor falou ao meu coração e falou à minha vida, Pai, que eu possa compartilhar as pessoas que estão aqui, Senhor, e possa fazer diferença a vida delas, ou que elas possam levar a algum lugar essa semente que é a Tua palavra, Senhor, a que mais pessoas te conheçam. Deus, eu te peço, se alguém entrou por aquela porta com o coração apertado, angustiado hoje, se veio para cá, Senhor, para ouvir algo da Tua presença, que assim se faça, que a Tua alegria tome conta do coração dessa pessoa, que os problemas se resolvam, que a paz que excede todo entendimento venha sobre a vida dessa pessoa. Mas se alguém entrou por aquela porta cheio de alegria também, transbordando da presença do Teu Espírito, que essa alegria, essa presença transborde ao coração de todos que estão nesse lugar, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Você já ouviu uma frase que diz assim: quem não é visto, não é lembrado? Já ouviu muitas vezes essa frase? Eu, quando comecei a servir na igreja, minha primeira função na igreja, meu primeiro ministério na igreja foi a bateria. Tocava bateria no culto. E ficava lá no fundinho, no cantinho, lá tocando. E não era visto muitas vezes, a não ser quando eu começava a tocar, fazia muito barulho, o pessoal se assustava ali às vezes, a igreja não tinha bateria. Fui um dos primeiros bateristas da igreja, e não tocava também grande coisa, então assustava mais do que tocava, mas era sempre escondidinho. E eu lembro que eu era o primeiro a chegar. Eu chegava lá às 5 horas da tarde, às vezes, para tocar no culto da noite, e montava a bateria inteira, e ajustava a bateria inteira, para tocar no louvor, e acabava o louvor, o pessoal ia para casa depois do culto, e eu ficava desmontando a bateria e guardando as coisas na bateria. Meu pai tinha uma Caravan, aquele grandão, é antigo, se você lembra, você é velho, ou você gosta de coisas antigas. E aí meu pai ficava me esperando, ou seja, ele me levava antes de todo mundo, e depois ele ia embora depois de todo mundo. E eu lembro que eu ficava no coração assim, puxa vida, o cara que toca guitarra faz um solo bonito. Meu irmão tocava muitas coisas, e todo mundo olhava e falava, nossa, que bonito aquele solo. Nossa, que linda aquela música, Bateria ninguém ligava ali, Ninguém estava aí, que bonito o solo de bateria. Ao contrário, fazia um solo de bateria, metade da igreja olhava torto para mim. E a gente olha para essas coisas da vida e fica pensando, quem não é visto, não é lembrado. E sabe o que a gente começa a fazer? A gente começa a buscar um lugar de destaque, a gente começa a querer ser visto. E aí, às vezes, começa a complicar as coisas. Você querer ser visto não tem nada de errado. Tem coisas que você faz, a tua função, que você move, que te traz uma certa forma das pessoas te verem de uma forma maior. Seja quem trabalha com música, seja tudo o que você faz. Às vezes traz um reconhecimento, você se torna reconhecido por isso. Mas olha só, muitas vezes é a gente que quer um lugar de reconhecimento. E a gente começa a trazer isso para a nossa mente. A gente começa a perceber que se a gente não está num lugar e não estão me vendo, precisam me ver. Porque quem não é visto, não é lembrado. E aí você começa a fazer as coisas na sua casa e você começa a se sentir menos importante. E aí você começa a pensar, quem não é visto, não é lembrado. E às vezes a gente começa a tomar algumas atitudes que não são boas para a nossa vida. Mas às vezes a gente olha e fala assim, Deus não lembra de mim. Num momento de tragédia, num momento que você está passando, ou simplesmente uma oração que você fez,
que você entende que Deus não respondeu ou não te deu aquilo que você queria, talvez você olhe e fale assim, não é visto, não é lembrado. E talvez você olhe e fale assim, Deus não está me vendo. Será que para Deus essa frase, quem não é visto não é lembrado, funciona assim também? A gente precisa ser visto por Deus, a gente precisa se colocar de uma forma que Deus nos enxergue. Hoje eu queria falar para você que essa frase que os homens criaram, tão profundo, para às vezes dizer que alguém é insignificante, ou dizer que você não tem uma presença do lugar que você está, que Deus não age dessa forma. Olha só comigo, abre lá a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 29. A versão que eu vou ler aqui, a NVI, ela pode falar um pouquinho diferente, algumas palavras, mas fala exatamente a mesma história ali. Acompanha comigo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 29. Olha que interessante. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, pois eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e que não é nada, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Olha que interessante o que Paulo fala aqui. A gente vê a cidade de Corinto, era beira-mar, hoje o mar está bem mais lá embaixo. Você tinha o templo de Afrodite lá em cima, as pessoas tinham a sua glória, os lugares de adorar os deuses eram os lugares mais altos da cidade. E olha só que interessante, pessoas começam a se levantar para servir a Deus naquele lugar. Mas sabe, essa essência do quem não é visto, não é lembrado, começa a falar o coração deles. E cada um quer começar a se tornar mais importante dentro daquilo que começa a se formar como igreja. Cada um começa a olhar e falar, puxa, naquilo que eu servia ou fazia, eu era importante. Então aqui eu também preciso ser. Paulo os exorta, dizendo, quem eram vocês? Qual conhecimento vocês tinham das coisas de Deus quando vocês chegaram e quando vocês começaram? Quando Deus coloca dessa forma, a gente começa a olhar e entender uma coisa preciosa. Quem não é visto, não é lembrado diante dos olhos humanos, mas não diante de Deus. Aqui Paulo começa a exortá-las e dizer assim, vocês estão buscando um lugar de honra, quem que é melhor um que o outro? Não é assim que funciona. E ele começa a falar sobre a forma que Deus olha as coisas. Quando a gente olha para essa forma, a gente começa a entender que por mais que existia um estado social, um poder econômico, uma eloquência das pessoas que falavam mais, as pessoas que eram reconhecidas em público, que queriam manter esse mesmo papel dentro da igreja, que Deus não ia agir dessa forma. A gente vê que esses valores entraram. Havia comparação entre líderes, disputa por destaque, vanglória espiritual. E sabe, Paulo fala assim, olha para você mesmo. Enxerga você. Percebe quem é você. E eu acho interessante isso. Um tempo atrás, estava conversando com um dos pastores que me mentoriam, que cuidam de mim. E aí tem uma grande pergunta clássica dos coaches de hoje em dia. Quem vai ser você daqui 10 anos? Aonde você quer estar daqui 10 anos? O que você quer fazer daqui 10 anos? E muita gente tem perguntado isso. E nessa conversa com esse pastor, meu amigo, ele fala algo interessante para mim. Primeiro de tudo, quem é você? Sobre aquilo que você quer ser, o que é que você é? Porque querer ser, a gente quer ser um monte de coisa, a gente sonha, a gente pensa, a gente alinha muitas coisas, faz muitos planos. Mas quem você é? E aí olha que interessante, para entender quem eu sou, eu preciso entender quem eu não quero ser. Então quem é que eu não sou? O que é que eu não sou? Quais são os meus valores, os meus caráteres? O que é que diante dos homens me irrita? Faz com que eu olhe para aquilo e fale, eu não quero ser assim. Eu não vou ser assim. Quando a gente parte desse princípio daquilo que você não quer ser, você entende quem você é. Quando você entendeu o que você é, baseado no que você não quer ser,
Aí você começa a planejar o que você quer ser adiante. Se não, a gente cai no mesmo erro que esses homens estão caindo. Você começa a dizer exatamente aquilo que você acha que você é. E aí é complicado. Esses dias eu estava conversando com o Eli. O Eli, eu gosto de conversar com ele as coisas de bateria, um monte de coisa, porque ele toca demais, né? E aí, só de conversar com ele, eu falo que eu aprendo um monte de coisa. Só de 15 minutos de conversa, só de ficar perto ali, eu já saio com alguma coisa nova na minha mente que eu aprendo a fazer. Sabe? Por mais que eu faça algo e ache que eu possa ser bom naquilo que eu faço, sempre tem alguém que faz melhor. Pode ter certeza disso. Absoluta. Se você acha assim, eu sou muito bom naquilo que eu faço, e às vezes os homens buscam isso, quem é o número 1, número 2, número 3, dentro das coisas que fazem, e sabe, essa hierarquia de quem nós somos diante de Deus é muito diferente. Deus não coloca a gente num pódio, os melhores, os maiores. Esse texto vai mostrar para a gente hoje que Deus chama quem não tem visibilidade. Deus chama pessoas que não estavam no pódio. Deus chama pessoas que não estavam no lugar de destaque. Deus chama pessoas que não eram reconhecidas pelos seus talentos, suas habilidades, muito menos por aquilo que Deus fazia através da vida delas. E olha só que interessante, quando a gente olha, Deus chama quem não tem visibilidade, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Puxa, quando a gente olha para esse texto, a gente vê que Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma sociedade idólatra, avançada culturalmente. Era uma cidade importante. Mas a gente olha que ele não era um líder religioso, nenhuma figura conhecida. Não há registro feitos de uma forma extraordinária aquilo que ele era antes desse chamado. Deus chama um homem comum. E ainda fala outra coisa para ele, onde ele poderia talvez ser reconhecido. Sai da sua casa e da sua parentela e vai para onde eu estou te chamando. Ou seja, se ali ele já não era alguém importante, para onde Deus o ia levar aos olhos humanos, o tornaria menos importante ainda. Aí a gente para e percebe o quê? Hebreus traz para a gente, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Olha só uma coisa, Abraão foi lembrado e ele não era visto. Abraão foi chamado e ele não era visto. Abraão, o pai de multidões, vai ser tremendamente usado depois desse chamado, mas ele não era visto. Muitas vezes a gente quer ser visto para que Deus nos use. Sabe? Olha para esse culto aqui, ó. Se você está em casa assistindo, imagina uma coisa, não sou eu daqui que estou fazendo a transmissão do culto. Não sou eu daqui que estou fazendo o microfone acontecer. Tem pessoas na mesa, tem pessoas na transmissão, tem pessoas aqui embaixo desse palco que vocês não estão vendo quem é, fazendo com que tudo isso aconteça. Mas muitas vezes entendemos, aquele que está em destaque é o que faz acontecer. Se esse microfone parar de funcionar, só vocês estão aqui vão me ouvir. Quem está em casa não vai ouvir nada. Deus chama aquilo que chamamos de improváveis, aqueles que não são vistos, para fazer coisas extraordinárias. Talvez você está sentado aqui nessa noite e está pensando assim, quem sou eu na fila do pão? Se é assim que você está pensando, você está na fila certa. Você está num lugar maravilhoso onde Deus vai te usar. Porque o que Deus quer te usar é na fila do pão. Deus não quer te usar coordenando a fila do pão. Deus não quer te usar para você ser aplaudido na fila do pão. Deus não quer ser usado para que fale que você é o dono da fila do pão. Deus quer que você esteja na fila, porque o pão vem dele. É ele que vai abençoar. É ele que vai fazer acontecer. A gente tem dificuldade com isso. E a gente fala assim, poxa vida, Deus, faz uma coisa tremenda através de mim, para que as pessoas vejam o manifestar da sua glória. Né? É tão soberbo isso, parece tão simples, tão humilde, né? Deus, eu não sou nada diante de ti. Faça com que algo tremendo aconteça através de mim, para que a sua glória se manifeste. Deus, eu estou aqui. Cumpre a tua vontade na minha vida. Deus, o meu fôlego de vida pertence a ti. Cumpre os teus propósitos na minha vida.
E assim Ele vai fazer. Porque eu já ouvi muitas vezes nesse culto, pessoas falando sobre uma música que escutou e como falou com ela. E você fica assim, e o sermão? E o que eu preguei, o que eu falei, você não ouviu nada? Naquela noite, Deus usou alguém cantando para que o Espírito Santo tocasse o coração daquela pessoa que pedia por uma resposta. Não é sobre pregar, não é sobre cantar, não é sobre estar sentado, mas é sobre o que Deus quer fazer através da sua vida. É você estar onde Deus quer te usar. E assim Ele fala para Abraão, sai da sua terra, deixa a tua parentela e vai para o lugar que eu te falei. O texto de Hebreus fala que ele fez isso pela fé. Sabe? Às vezes a gente está esperando o reconhecimento. Às vezes a gente está esperando títulos da mão de homens. Os títulos vêm. Se você está estudando, se formando, estude, corra atrás, se capacite. Mas aquilo que Deus vai fazer na tua vida, Ele não precisa do título. Muitas vezes Ele vai usar você através do título que você tem, da habilidade que você tem, o dom que Ele derramou sobre a tua vida. Mas uma coisa Ele vai fazer, Ele vai te chamar primeiro. Ele vai falar contigo. E Ele vai dizer o que Ele quer fazer através de você. E muitas vezes você fala assim, Deus, então fala, me dá um livro escrito de ponta a ponta. Eu quero saber como é que vai ser agora, como é que vai ser o meio, como é que vai ser o fim. E Deus fala, ei, calma. Só se levanta. E às vezes você fala, não, Deus, eu não vou levantar enquanto você não me mostrar. Não, Deus. Faz do meu jeito, fala comigo da minha forma. Me diz para onde eu quero ir, que seja a tua vontade. Não é assim que Deus faz. É assim que as coisas acontecem na tua vida, Carol? Não é. A Miriam acabou de casar, é assim? Você fala, Coutinho, vai ser assim. Ele fala, tá bom, ele é obediente, ele é um cara honrado, um bom marido. Mas é assim? É desse jeito? Exatamente tudo que você fala, eu vou pegar por mim, tá? Eu fico olhando as coisas que minha esposa faz e as coisas que ela precisa. E eu começo a olhar e ver o quanto Deus usa ela na minha vida. O quanto Deus move a vida dela. E o quanto Deus usa ela para transformar a minha vida. Quando a gente para de olhar para essa forma, a gente entende que a gente é tão importante, mas tão importante, mas tão importante, que Deus não pode usar mais ninguém. Que Deus vai usar algo às vezes invisível aos olhos das pessoas, para dizer para você que você está errado. E isso vai falar somente com você. Olha só, Êxodo, capítulo 3, versículo 1 e 2, vai falar: Moisés pastoreava um rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o outro lado do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça ardente. Estou resumindo a história aqui para você entender uma coisa. Ali é onde Deus fala com Moisés. É ali onde Deus se apresenta para ele. Sabe, ali ele tinha 40 anos. Durante 40 anos, aquele homem estava ali. Tinha saído do Egito, fugiu, tinha matado um soldado, e estava ali vagando, anônimo. Era alguém no meio do nada, cuidando dos bichinhos, onde tem um monte de pastores que cuidavam dos bichinhos. E daquele monte de pastores, Deus chama Moisés. Por quê? Olha que interessante, Moisés tinha como missão, através do seu nome, da sua vida, de libertar o povo hebreu. Nesse dia que eu falo da sarça ardente, ele contando, no Monte Horebe, Deus chama ele para libertar o povo hebreu dali. E sabe, diz que ele era gago, sabia nem falar direito. Imagina chegar na frente lá do faraó e ficar gaguejando aquilo que Deus mandou ele falar. Para isso Deus levanta o irmão dele para ir com ele. Mas tinha uma coisa que muita gente não para pensar. Se ele era o libertador do povo hebreu, quando ele nasce, tinha uma lei. O faraó tinha colocado uma lei que todas as crianças, menos de 2 anos, as pequenas, deveriam ser mortas. Ali eles entendiam, por várias coisas, que nasceria alguém importante. Então vamos matar todo mundo. Vamos tirar as crianças dali. Sabe o que acontece? A mãe dele preocupada, pega a irmã dele, vai lá, coloca ele num cesto e coloca na beirada do rio. E ali ele desce, aquele rio, ele vai parar onde?
na mão da princesa, que ao olhar para ele, vê que ele é filho de um hebreu. Era diferente. Dava para ver que ele não era egípcio. E o que ela manda fazer? Precisamos de alguém para cuidar dele. Precisamos fazer alguma coisa especial. E ali a irmã de Moisés está do lado e ela fala, olha, eu conheço uma mulher que pode cuidar dele. E quem era a mulher que ia cuidar dele? Ela chama a própria mãe. E a princesa olha e fala assim, então eu vou pagar para ela, para que ela cuide dele. A primeira pessoa que é liberta, quando ele era recém-nascido, dentro de um cesto, descendo um rio, a ponto que ele morreria, que ele cai no lugar errado, e aquela mulher olha ele, sente compaixão no coração de cuidar dele. Ele não começa a libertar o povo naquele dia da sarça ardente. A mãe dele é a primeira a ser liberta. A partir daquele dia, a mãe dele deixa de ser escrava. Olha só como é. Deus usa aquilo que não está evidente. Deus usa aquilo que muitas vezes não está à mostra. Moisés é um grande exemplo, a gente vê isso. 40 anos no palácio, com visibilidade. 40 anos no deserto, no anonimato. E ali Deus faz algo tremendo através da vida dele. Deus não chamou Moisés no palácio, mas lá no deserto. Porque líderes que libertam pessoas são formados longe dos holofotes. As pessoas que vão fazer diferença não começam a se formar embaixo de um holofote. É muito antes o propósito que Deus começa a fazer. Às vezes, por aquilo que elas estão fazendo, Deus as leva. E Deus as chama dessa forma. Um tempo atrás, eu peguei minha Bíblia, desci andando essa rua e fui lá para aquela praça, lá embaixo, na Rua Barbosa. Eu abri a Bíblia e comecei a pregar. E falar para as pessoas que estavam passando. E as pessoas foram parando. E foram ouvindo. E sabe, diferente daqui que tem câmera, tem luz, tem um monte de coisa, quem parava ali, parava para ouvir aquela mensagem transformadora a vida delas. Só que era uma mensagem que Deus tinha falado para a minha vida. E Deus mandou que eu compartilhasse. E eu pude orar com aquelas pessoas e falar com elas. Não tinha câmera, não tinha um celular gravando, não tinha nada acontecendo. Mas o Espírito Santo de Deus agiu naquele lugar. A obra do Senhor começa bem longe dos holofotes. Começa bem longe daquilo que é o destaque. Às vezes você conhece alguém famoso que faça as coisas, mas pode ter certeza, aquilo que Deus está usando ele, começou muito antes. Muitas vezes começou lá no berço, lá atrás, bem antes de alguém estar olhando. Mas olha só uma coisa, vamos olhar outro texto aqui junto, Juízes 6, versículo 15, capítulo 6, versículo 15. Gideão respondeu, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Aqui você sabe a história de Gideão, a forma como ele junta os homens, para que monta um exército grande. Deus manda ele diminuir, escolher outros homens. E ali ele vai diminuir, escolher outros homens. Mas quando Deus o chama, está só ele fala assim, quem sou eu? Meu clã é o menor da tribo. Tem gente mais forte, tem gente melhor, tem gente mais capacitada para você usar, Deus. Mas Deus fala assim, é você, Gideão. É você que eu estou chamando. Sabe por quê? Porque aí Deus não olha os seus talentos, Deus não olha o seu bolso. Deus olha o teu coração. E Deus conhece o teu coração. Você tem medo de alguns desafios na tua vida? Você tem medo de algumas coisas que você vai passar? Você tem medo da tua semana, o que está para acontecer? Às vezes dá um medo dos boletos quando vai chegando, não tem? Quando você vai passar alguma coisa na escola, está aqui o Rafinha pequenininho, você tem um desafio para passar, você tem medo? Todo mundo tem medo, o pastor Michel estava pregando sobre isso domingo e foi espetacular. Mas não tenha medo, Deus conhece o teu coração. Deus sabe quem é você e Ele quer te usar. Mais do que Ele faz na tua escola, o que Ele move, Ele quer usar você. Ele quer usar você na vida dos teus amigos, porque Ele sabe a tua vida e o teu futuro. Ele sabe o que Ele vai fazer, então não tenha medo onde Deus te coloca. Sabe o que você faz? Fala, Deus, eu estou aqui. O que é que você quer de mim? E Ele vai falar com você. E Ele vai tirar o medo do teu coração. E Ele vai fazer com que coisas tremendas aconteçam contigo, mas que coisas tremendas aconteçam através da sua vida. Você crê nisso? É assim que Deus faz.
Deus conhece o teu coração e Deus conhecia esses homens. Eram homens anônimos, sabe? Gideão se via pequeno, mas Deus via ele segundo o propósito. Deus não ignorava as limitações que ele tinha, mas sabe, ele sabia a identidade de Gideão. Ele sabia o que ele tinha no coração. Você tem medo de coisas? Você acha que você é um dos improváveis? Fala assim, o que Deus vai fazer através da minha vida? Deus vai fazer muita coisa através da tua vida. Deus não chama os visíveis. Deus revela quem Ele chama. É muito diferente. E às vezes você está pedindo isso para Deus. Deus, me torna mais conhecido. E aí eu falo para você, existe um que eu gosto demais dos exemplos que eu vou usar aqui. Está em 1 Samuel 16, 11. Então Samuel perguntou a Jessé, Jessé era o pai de Davi, estes são todos os seus filhos? E Jessé respondeu, ainda falta um mais novo, ele está cuidando das ovelhas. Samuel vai procurando um homem que Deus tinha chamado para ele ungir o rei. E ele chega na casa de Jessé e começa a perguntar. E sabe, até o próprio pai esqueceu. Você falou, paizinho desnaturado, né? Mas tinha um monte de filho. Ele olha e fala assim, ei, mas não está faltando um aqui? Não está faltando um nesse lugar? E estava. Sabe, se você olha hoje e fala assim, Deus me esqueceu, porque pessoas te esqueceram. Talvez que você olhe e fale assim, não lembraram de mim. Puxa, aquela oportunidade, escolheram outra pessoa. Puxa, aquilo que era justo devia ter acontecido comigo. Eu queria dizer para você que através da vida de Davi, a gente vê que até o pai pode esquecer, mas Deus não esquece. Quando Deus manda aquele homem até aquele lugar, ele chega com uma missão a ser cumprida. E mesmo que o pai não lembrava do filho, falasse, deve estar lá no pasto fazendo alguma coisa, são esses daqui. Não, quem Deus mandou eu vim ungir aqui não está aqui. Deus não esquece de você. Deus não esquece. Pessoas podem ter esquecido, pessoas podem ter te magoado, pessoas podem ter te ferido, pessoas podem falar palavras que te menosprezam, que te afundam, mas sabe, Deus conhece você e quando Ele quer te chamar, não tem um homem sequer que vai permitir que você fique escondido. Quando Deus quiser falar com você, não tem um homem na face da terra que vai tentar botar você num buraco, te esconder num lugar, apagar, desligar, falar mal de você, tentar menosprezar você. Aquilo que Deus quer fazer vai se cumprir. A grande questão é que a gente para e fala assim, puxa vida, Senhor, faz aquilo que eu quero, mas não é assim. A forma como se coloca aqui, a gente começa a ver que Deus tem propósitos. O Senhor não vê o homem como o homem se vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Olha só, ser esquecidos pelos homens nunca vai impedir de você ser escolhido por Deus. Mesmo que os homens te esqueçam, nada vai impedir que Deus mova a tua vida e haja na tua vida. Para a gente ir terminando aqui, ó, minuto e pouquinho lá para acabar, já falei para vocês que eu tenho 2 inimigos na terra, o coisa ruim, o pata rachada, o cola-fita, assim que o pessoal bota os nomes lá, no bicho ruim. Aquele inimigo quer derrubar a gente o tempo todo. E o segundo é aquele reloginho que fica lá, piscando lá, falando assim, acabe isso daí. Então eu tento encaixar dentro do tempo. Olha só que interessante, para a gente ir fechando. Atos 4:13. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aqui fala dos discípulos. E as pessoas quando veem aqueles homens e falam assim, puxa, mas eram pescadores. Eram pessoas simples. Tinham um trabalho rude. As pessoas reconheciam que havia através dele. E falavam assim, esses homens estiveram com Jesus. Algo diferente aconteceu na vida deles. São as mesmas pessoas, mas aquilo que emana deles é diferente daquilo que a história conta. Talvez você está sentado aqui hoje, você veio para cá hoje, com o coração apertado, pensando assim, ninguém me vê. As pessoas próximas não me veem. E talvez mais fundo você está dizendo assim, Deus não me vê. Porque as coisas que eu queria que acontecessem não estão acontecendo. Esqueça as coisas que você deseja.
e começa a falar para Deus: eu estou aqui. Cumpre a tua vontade na minha vida. Cumpre os teus propósitos. Quando eu era pequeno, eu tinha um sonho. Eu treinava no tatame desde pequenininho, e eu estava crescendo. E no meu coração, orando, eu falava assim: puxa Deus, sabe, eu quero ter um time, eu quero ter uma galera que eu possa dar aula. Eu quero poder cuidar de pessoas, eu quero mover coisas. E eu olhava a academia que eu treinava, era um lugar muito bom, mas não era meu. E ali eu vou crescendo um pouco mais e Deus bota um projeto. E fala no meu coração para cuidar daquelas crianças. E aquele tatame começou a encher de crianças. E eu entendi que não era o judô. Que não era aquilo que eu sabia, não era aquilo que eu ensinava. Mas era o que Deus queria cumprir naquele lugar. E eu lembro que ali eu orava com aquelas crianças. E muitas delas foram para a igreja. Começaram a caminhar. Aonde eu ia, o sensei ia, eles iam atrás. Eu nem era o professor, mas era o professor deles ali. E sabe, a gente naquela época, hoje talvez você põe lá na TV, assiste seu UFC, as lutas, as coisas que você gosta. Naquela época não tinha, você tinha que alugar uma fita na locadora, com os eventos lá do Japão, e colocar essas coisas lá para você poder assistir. E ali tinham homens tremendos, lutando. Eu falava: cara, que coisa legal. Um dia eu quero conhecer esses homens. Você achou que eu ia falar um dia eu quero lutar com esses homens? Né? Nada, os caras eram muito bons. Mas Deus me deu um privilégio. Que todos aqueles homens que eu vi na TV, eu tive o privilégio de ter orado com um por um deles até hoje. Deus me colocou em lugares que aqueles homens que eu admirava como lutadores, Deus me deu o privilégio de orar por eles. Fazer algo muito maior do que eu pensava. Mas sabe, meu sonho era uma academia, um lugar, um ginásio, mover uma estrutura, pessoas estivessem ali treinando e movendo, através da arte que eu treinava de pequeno, que era o judô. Puxa, Deus me deu um ginásio, não é meu, eu cuido daquilo que é dele. Deus me deu um grande time, e hoje eu olho os dias da semana para o tatame, e tem judô, tem karatê, tem jiu-jitsu, tem coisa acontecendo, tem pai ali em cima, tem gente correndo. Não é meu. Mas Deus mandou eu cuidar. Aquilo que eu tinha no coração como criança, Deus cumpriu na minha vida. Mas a minha oração, que era: Deus, me deixa ter isso, ela acabou da minha vida. Quando eu estava lutando, estava competindo e estava muito feliz, eu entendi que Deus falou assim: cara, eu quero que você vá embora daí. Eu quero que você saia desse lugar. E eu saí da minha casa, saí do time que eu treinava, saí da academia que eu trabalhava, saí de perto dos amigos que eu tinha e fui para outro lugar do país estudar. Fui aprender mais sobre a Bíblia, sobre a palavra. E eu lembro que no meu coração eu falei assim: puxa vida, Deus, eu vou deixar o tatame? E eu lembro que eu enrolei um kimono e coloquei na mala. E eu fui para o aeroporto. E cheguei no aeroporto, deu excesso de bagagem. E eu precisei tirar as roupas que estavam na mala. Sabe o que eu não tirei? O kimono. Eu levei o kimono para Belém do Pará. Lugar que frio, né, para usar kimono. E quando eu cheguei lá, comecei a me envolver nas comunidades. O seminário me levou para as aldeias indígenas. Caminhar em lugares que eu nunca tinha visto uma pessoa, que nunca tinha escutado falar de Jesus. Onde você perguntava assim: você conhece Jesus? Ela falou: mora ali. Desce aqui, pega a canoa, vira. Não porque ela estava ironizando, mas porque ela nunca tinha ouvido falar. E sabe, eu passei e comecei a me alimentar mais da palavra e aprender mais daquilo que Deus tinha para a minha vida. E pouco tempo que eu estava ali, um pastor de uma igreja de japoneses, Igreja Cristã Evangélica da Amazônia, tem até hoje procura, uma igreja só com japonês, lugar fantástico, que tem um culto dentro de um ginásio, que usa o esporte para pregar a palavra de Deus. E eu fui naquele lugar dar aula de judô. Eu levei o kimono. Quando eu estava bem, eu estava feliz, eu falei: vou passar o resto da minha vida nesse lugar. Né? O açaí é bom, o tacacá é bom, o Pará tem muita coisa boa. Eu falei: dá para ficar aqui o resto da vida. Né? A Célia estava lá já, a gente namorava, pensa, estava tudo perfeito. E sabe, Deus falou: agora volta. E foi difícil deixar aquilo que estava legal. E entre as coisas que eu falei: Deus, eu não vou deixar de te servir. Eu não vou deixar de fazer o que você me chamou. E Deus me trouxe para cá. E aqui eu estou até hoje. Vai dar 21 anos, 20 anos.
Aquilo que eu sonhava quando criança se cumpre nesse lugar. Aquilo que Deus falava comigo se cumpre nesse lugar. Mas na medida que eu vou caminhando, Deus tem falado outras coisas. E eu creio que não é as luzes, não é o palco, não é o microfone. Mas é o tempo que eu me coloco de joelhos no chão e falo, Deus, eu estou aqui. Para onde você quer me levar? O que você quer fazer de mim? E eu queria fazer esse convite para você. Se você acha que você está invisível diante de Deus, se você acha que você está longe daquilo que Deus quer mover tua vida, tira isso do teu coração. Não tem um lugar sobre a terra que você se esconda dos olhos de Deus. Não tem um lugar que você se coloque embaixo que Deus não vai te ver. Mas, para pensar comigo. Se Ele não deixa de te ver, então o que é que Ele quer de você? Talvez você tenha o seu trabalho, você tenha as coisas que você faz, mas Deus está querendo que pessoas conheçam Ele através de você. Deus está querendo que pessoas ouçam do nome dEle através de você. Deus está querendo que você vá em lugares onde tem pessoas de joelho no chão, falando, Deus, você não ouve mais. E você vai bater naquela porta e falar assim, Deus mandou eu vir aqui falar com você. Deus vai te colocar numa pista de corrida. Deus vai te colocar dentro de um tatame. Deus vai colocar você num palco tocando. Deus vai te levar para lugares que você não imagina que Ele possa te levar. Mas Ele vai te levar. Mas às vezes você vai falar assim, puxa, e se eu ficar aqui? Aí vem o grande desafio. Porque você já está no lugar onde Deus quer te usar. Por que você está parado? Talvez você já esteja no lugar onde Deus quer mover a tua vida. Talvez você já esteja no lugar onde Deus quer mover você. E Ele vai fazer. Ele vai falar. E vai se cumprir. Se você crê que você não está invisível diante de Deus, se você crê que muitas vezes o teu medo, a tua incerteza no coração não faz parte do que Deus tem para a tua vida, e sim que falta coragem para você ficar de pé e falar, Senhor, cumpra o teu propósito na minha vida. Então eu quero fazer um convite. Fique em pé no seu lugar. E você não vai falar isso para mim. Olha para cima, não é que Deus está lá em cima, mas é só para você não se distrair que está do teu lado. E fala para Deus assim, Deus, eu estou aqui. Cumpre o seu propósito na minha vida. Usa o teu fôlego de vida para falar, Deus, eu estou aqui. Cumpre o teu propósito na minha vida. Que a tua vontade se faça sobre o meu dia. Que os teus desejos, Senhor, se cumpram através de mim. Que pessoas conheçam do seu santo nome através do meu fôlego de vida. E aí eu falo para você, clama o nome do Senhor. Diga, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor dos exércitos. Diga, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor, diante de todas as coisas da minha vida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e mais Ele fará. O mal não tem poder sobre a tua vida. Se você se sente invisível diante de Deus, Deus está tirando isso dos teus ouvidos, dos teus olhos agora. Que a vontade dEle se cumpra na tua vida. Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo e obrigado pelas pessoas nesse lugar, ó Pai. Existem pessoas sentadas aqui que se acham invisíveis diante de Ti, ó Pai. Mas existem pessoas também que se acham muitas vezes embaixo dos holofotes diante da Tua presença. Ah, Deus, nos visita, Senhor. Seja aquele que está com medo, seja aquele que está com muito orgulho. Fala a Tua vontade, Senhor. Tira, ó Pai, aquilo que cega a pessoa de não enxergar a Tua vontade. Tira o medo, ó Pai, que muitas vezes rouba, Senhor, aquele desejo de estar na Tua presença, ó Pai. Que possamos Te buscar, nos alegrarmos na Tua presença, glorificar o Teu santo nome. Que possamos olhar diante das coisas, ó Pai, que tentam nos abalar e dizer, santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Deus poderoso, Deus de todos os exércitos. Assim como esses homens, ó Pai, eram invisíveis diante das pessoas, o Senhor tornou algo tremendo do qual estudamos e conhecemos até hoje. Da mesma forma que esses homens eram desconhecidos no seu tempo, Senhor, o
Senhor fez uma grande obra através da vida deles. O que eu te peço, Senhor, se houver uma pessoa, Senhor, que seja no meu caminho, que o Senhor deseje que eu fale do teu amor, que assim se cumpra a tua vontade na minha vida e na vida de todos que estão aqui, Senhor. Eu oro nesse instante, te agradeço, Pai, pois o Senhor é um Deus tremendo. E oro no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém, amém e amém.